Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriela e finalmente acabamos os filósofos, pelo menos as aulas comigo. O último filósofo que eu decidi trazer para vocês foi Foucault, mas com mais foco em redação, para vocês conseguirem também colocar os filósofos que vocês estão aprendendo em redação. Mas eu queria também dizer para vocês, para relaxarem, para não enlouquecerem querendo saber a teoria dele, para decorar cada palavrinha, cada coisinha, porque vocês já têm uma bagagem enorme de filósofos. Se a gente fosse estudar todos os filósofos que existem no mundo, vocês não iam conseguir. Então, confiem no que vocês já sabem. Aqui a gente tá só acrescentando algumas coisas, algumas ideias, mas já confiem no que vocês sabem. Não enlouqueçam querendo saber tudo de todos, porque às vezes o Enem vai cair mais interpretação, ou vai cair os filósofos que vocês já sabem. Se cair algum outro filósofo, nem vocês, nem 90% da galera que vai fazer Enem vai saber. Então apenas relaxem. E agora vamos para Foucault. Então vamos começar falando sobre Foucault. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que ele começou a dizer que teoria e prática elas deveriam andar juntas. Além disso, ele começou a se envolver muito em causas sociais. E aí tudo isso tornou ele muito conhecido, porque justamente ele começou a falar sobre o surgimento das ciências humanas a partir de discursos e práticas sociais. Guardem essas duas palavrinhas, porque toda a teoria dele vai ser muito baseada em discursos e práticas sociais. E aí ele começou a dizer que existem três grandes fases, que é a arqueologia do saber, a genealogia do poder e a genealogia da ética. O segundo ponto é o que eu vou focar com vocês, já que é onde a gente vai conseguir encaixar a redação. Mas eu vou falar dos três a nível de Enem. E aí o primeiro, a arqueologia do saber, ele começou a se questionar, e aí eu faço esse questionamento para vocês também, como é que se deu a produção de conhecimento por caminhos anteriores ao científico? Para você, como é que se deu essa produção? Para ele disse, claro, que veio por discursos e práticas sociais. Além disso, ele começou a falar das epístemes. Epístemes é basicamente aqueles conhecimentos conhecimentos verdadeiros que a gente nunca se questionou. E aí ele começou a dizer que essas epístemes, elas iriam possibilitar que o conhecimento seja edificado. Então agora que vocês já entenderam o primeiro ponto, check, vamos para o segundo, que se chama genealogia do poder. Foucault falava que saber e poder são indissociáveis. Isso porque certos poderes, eles vão fomentar o surgimento de determinados saberes. Ele exemplificou com o quê? Com as práticas sociais. Então vocês vão sempre perceber que as práticas sociais sempre vão estar nesses conceitos dele durante toda a teoria dele. E aí uma outra teoria é sobre biopolítica. Vou fazer um contexto histórico para vocês entenderem o que é biopolítica. Na época clássica, os soberanos eles não estavam preocupados com a população, não estavam preocupados com o bem-estar da população. Eles só queriam que a população pagasse impostos. Se a população pagasse seus impostos, estava tranquilo. E aí, com o avanço do capitalismo, houve uma maior necessidade de se ter um controle da população, de dar o mínimo de bem-estar possível para essa população, para que eles começassem a trabalhar mais. E aí, biopolítica é justamente essa mudança de ter uma maior preocupação com a população em questão de bem-estar, dar o mínimo possível para eles. E aí começou a surgir o poder disciplinar, porque se eu estou dando bem-estar justamente para que eu controle a população e que eu faça ela produzir mais, isso é o poder disciplinar. Então, através de normas, você vai começar a ter um maior controle da população. E aí é onde eu posso linkar com redação, porque ele falava dessa docialização dos corpos. Docialização dos corpos é basicamente uma padronização. Então, há uma padronização dos corpos, há um modo de agir, um modo de sentar. Por exemplo, às vezes eu sento assim. Isso não pode. Meninas, elas têm que sentar com a perna cruzada. Então, eu já estou fugindo um pouco dessa padronização dos corpos. Então, para temas de redação que falem dessas padronizações, que falem de bullying, de cyberbullying, de gordofobia, que podem cair, então vocês podem encaixar Foucault nessa relação, no sentido de dizer, Foucault falava, sei lá, da docialização dos corpos, ou seja, há na sociedade uma padronização dos corpos, do modo de sentar, do modo de agir, e quem
não segue esse padrão, é excluído da sociedade, então começa a surgir o bullying, começa a surgir o cyberbullying. Então, eu quero que vocês entendam que vocês vão conseguir colocar a socialização dos corpos, esse poder disciplinar na redação em que for temas de padronização. Se vocês não entenderam, falem comigo pelo Instagram ou falem por aqui que eu respondo vocês. É um conceito importante se cair esse tema. Talvez nem caia esse tema, mas é só para agregar conhecimento para vocês.